Olá, seja muito bem-vindo ao História Livre. No programa de hoje, liderança religiosa, o que é e qual o papel dos líderes religiosos em nossa sociedade. A religião é um elemento bastante importante em nossa sociedade. Em todas as cidades, sejam elas pequenos vilarejos ou grandes metrópoles, templos, igrejas, casas de oração e centros religiosos das mais diferentes religiões fazem parte não só da paisagem com seus prédios e templos, mas principalmente ocupam um importante papel nas comunidades em que estão inseridas. Da mesma forma que a religião ocupa um papel de grande relevância, as lideranças destas instituições religiosas também ocupam um papel de grande importância na construção da identidade destas mesmas comunidades que fazem parte. Desta forma, o objetivo deste vídeo é estabelecer então o que são as lideranças religiosas, apontando suas principais atribuições. Primeiramente, necessitamos compreender o que é uma liderança. Liderança pode ser definida como uma habilidade de comandar pessoas, sendo o líder o responsável por influenciar de forma positiva o comportamento e o modo de agir de um grupo. De um modo geral, um líder sempre busca conduzir seu grupo na conquista de um objetivo que é comum a todos. Quando este conceito é aplicado à religião, podemos definir que o líder religioso é aquele que influencia, comanda e conduz um determinado grupo, baseando-se em preceitos religiosos, isto é, tem a religião como norteador da tomada de decisões. Desta forma, o líder religioso precisa transmitir mensagens de boa conduta, estimulando a mudança de comportamento e de valores pessoais como uma maneira de se conectar ainda mais com a fé, aproximando os fiéis dos ideais de vida defendidos por aquela religião. Sendo que, para que obtenha sucesso, o líder precisa ser uma referência, um exemplo de fé e de sabedoria. Por esse motivo, os líderes religiosos são pessoas que estudam e meditam muito sobre todos os aspectos e dogmas de sua religião, já que é de muita importância que este líder domine, tanto na teoria quanto na prática, formas de conduta, sabendo como lidar em todos os tipos de situações, aplicando os preceitos de sua fé, desde momentos de alegria, como realizando casamentos, batismos ou aconselhando pessoas, como em situações trágicas, como em casos de acidente, doenças e luto. Obviamente que cada religião tem seus próprios ritos, cada uma delas tendo suas próprias formas de agir e de se comportar em cada tipo de situação. Outra coisa que varia muito de uma religião para outra é a hierarquia de liderança, já que existem grupos religiosos com uma hierarquia simples, como uma pequena comunidade indígena, onde um xamã é o responsável pela espiritualidade do grupo, até instituições milenares como a Igreja Católica, que possui uma das mais complexas e organizadas hierarquias de comando. Dos padres que estão na base sendo a liderança local, passando pelos bispos, arcebispos e cardeais, até chegar por fim no Papa, a autoridade máxima do catolicismo, obviamente tendo ainda outros cargos eclesiásticos entre um e outro nesta escala de comando. Além dos católicos, também existem outros importantes líderes religiosos que podem ser reconhecidos em nossa sociedade, como os pastores, que são os principais líderes das igrejas e comunidades evangélicas, ou os rabinos, os importantes líderes judaicos, os imãs, que são os líderes entre os muçulmanos, os babalorixás, também conhecidos como pais de santo na Umbanda, no Batuque e no Candomblé, os sadhus, que estão entre as lideranças hindus, e os monges, que são muito importantes como figuras de lideranças dentro do budismo, entre ainda muitos outros. Contudo, de um modo geral, independente da religião, todos eles possuem atribuições bastante parecidas, tais como tornar a comunidade religiosa ainda mais unida e instruída sobre a própria religião, criar uma consciência ética e respeitosa dos fiéis com os integrantes de outros credos, aumentar a consciência social dos membros, inclusive promovendo ações sociais, principalmente em comunidades carentes, garantir o respeito da sua religião no meio social em que se está convivendo e principalmente promover uma fé inabalável nos membros.
Desta forma, a liderança religiosa é de extrema importância para a manutenção dos diferentes espaços religiosos, instruindo e colaborando com os membros de sua instituição. Entre importantes líderes religiosos reconhecidos mundialmente e que se destacaram por suas contribuições à sociedade estão Martin Luther King, pastor evangélico e líder na luta pelos direitos civis, foi um importante ativista do movimento negro nos Estados Unidos. Por suas ações, na década de 1960, King foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Mahatma Gandhi é outro que se destaca. Apesar de não ser um líder oficial religioso, foi um importante divulgador dos ideais hinduístas. Entre seus principais feitos está sua liderança no movimento pacífico pela independência da Índia. Outra que se destaca é Madre Teresa de Calcutá, uma importante religiosa católica que lutou pela erradicação da pobreza e da fome na Índia. A religiosa também recebeu o Prêmio Nobel da Paz, mas em 1979. E por fim, também cabe destaque Tenzin Gyatso, mais conhecido como o 14º Dalai Lama. É o atual líder budista tibetano e importante líder na luta pacífica pela libertação do Tibete. Gyatso também ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas em 1989. Para concluir, podemos sintetizar que o líder religioso é aquele que necessita não somente ser um líder e exemplo para a comunidade religiosa que lidera, mas também ser um referencial e um modelo de comportamento e conduta para toda a sociedade. Eu sou Marcos Faber e você esteve conectado ao História Livre. Em breve, novas reflexões sobre o irreflexível.